chegaram agora para comer filé mignon, né? A palavra do Senhor, né? Não por conta do pregador, mas por conta dela mesma, por si próprio, né? Primeiro quero dar graças a Deus, né? Louvar a Deus, porque conseguimos a tela, né? Agora podemos projetar, foi legal, foi diferente, louvor hoje, né? Ainda precisamos de alguns ajustes, mas está legal. Quero louvar a Deus pelo irmão que doou, né? Que Deus o abençoe, né? A princípio ele pediu para não se identificar, mas então que Deus o abençoe. Com certeza Deus sabe quem é. E então a igreja tem se modificado aí para melhor acolhê-los, para que vocês ouçam a palavra do Senhor, que ela é por si só eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Amém? Nós vamos abrir as Escrituras no livro de Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 9. E enquanto abrimos, vamos inclinar nossas cabeças e orar a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que é, Deus, poder abrir as Escrituras. Fala conosco, Deus, essa noite. Que o Senhor fale por meio e através, Deus, dessas sagradas letras. Pai, tira tudo aquilo que for humano, aquilo que for ego, Deus, aquilo que for que não deve aparecer, Deus. E seja o Senhor falando, seja as tuas palavras sendo lançadas, tua boa semente. E ao mesmo tempo, Deus, que o Senhor faça dar frutos segundo a tua benignidade, segundo a tua vontade e a tua misericórdia sobre nós, o teu povo. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Nós falaremos então hoje, Efésios, versos de 1 a 9, e esse texto em si, ele é um contínuo do que nós começamos a ver no capítulo 5, verso 18 a 21, que eu li como introdução do texto. O texto que diz que não vos embriagueis com vinhos, porém enchei-vos do Espírito, salmodiando, cantando, adorando a Deus, amando ao próximo e sujeitando um aos outros como ao Senhor. E dentro dessa sujeição de um ao outro, como ao Senhor, lembra do verbo, né? Um verbo palavrão, né? Hipnossomoi lá, né? Palavrão não, palavrão no mau sentido, palavra grande, né? E se enchei-vos do Espírito, que está no verso 18, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele é aplicado, então, no casamento, que a gente viu, e agora nós vamos ver em duas outras relações, na relação pais e filhos e na relação comercial, senhor e empregado, empregado e senhor, né? Que é a relação comercial que nós temos hoje. Esse é o preâmbulo disso que nós vamos ver. Paulo, ensinando aos Efésios, o que o enchei-vos do Espírito, porque a gente entendeu o que era o enchei-vos do Espírito, mas o que ele traz na vida do cristão, na prática, na vida entre marido e mulher. A gente viu no domingo passado, peço perdão porque ainda não postei, mas vou postar as duas juntas. E também agora entre pais e filhos, tanto filhos para pais, pais para filhos, como senhor e servo e senhor. Amém? Vamos abrir as Escrituras, e a Escritura começa de uma maneira simples assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Ponto. Uma palavra bem direta, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo
de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor Deus, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, para com seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vossos, está no céu. Para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Amém. E nós, então, dentro dessa estrutura, nós vamos aqui os versos, o capítulo 6, verso de 1 a 4, vai falar sobre pais e filhos, autoridade doméstica, 5 a 8, a autoridade laboral, onde fala sobre servos e senhores, e 9 a 10, aliás, 9, perdão, senhores a servos, o limite e responsabilidade. O princípio que governa é Cristo é o Senhor de todos. Todos. Do marido, da mulher. Quando nós vimos o relacionamento de casamento, Cristo, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Sujeitai-vos, pois, ao marido como a igreja, a noiva se sujeita a Cristo. Veja, sempre o Senhor dessa relação é Cristo. E por isso, eu já quero deixar para vocês o verso 18 e o verso 21, que eu falei do capítulo 5, é a chave hermenêutica para entendermos o capítulo 6. Porque se nós lermos desconectado, nós vamos compreender coisas que a Bíblia não quer dizer. Como eu falei para vocês, o que era realmente a submissão, não é uma mudez, não é uma obediência às cegas. Eu expliquei para vocês no domingo passado. Mas isso só é possível por causa dos encheivos do Espírito. Então, esse encheivos do Espírito é o que faz com que nós podemos guiar também a nossa relação de pais e filhos. Olha lá. Filhos, obedecei vossos pais. Verso 1. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A palavra obedecei, engraçado, né? Eu gosto de trazer o grego porque akoite, esse akoite aí, vem do verbo ouvir, vem do verbo escutar, não no sentido somente audível, mas no sentido de compreender aquilo que se fala e obedecer. Então veja, obedecei, tem obediência contínua e prática. É um verbo que está no presente ativo e imperativo. Não há discussão. Não manda aqui, não obedeçam, ou obedeçam-se. Não. Obedeçam seus pais. Mas aí você vai dizer, tá, mas meu pai é ímpio. Peraí, a Bíblia diz, a gente vai ver aqui, que a obediência, ela é espiritual. Como assim? Ecurios, como se fosse no Senhor. Olha lá, obedecei vossos pais no Senhor. Ela não é uma obediência cega. Por quê? Porque nós também não podemos obedecer nossos pais quando eles mandam nós fazermos algo contra o Senhor, contra a lei do Senhor. Da mesma forma, mulher, você não é submissa para estar debaixo daquilo, para que teu marido leve você a pecar. Eu já falei isso para vocês. Mulher, você não pode ser submissa se teu marido convidar você para assaltar um banco ou para te levar por uma casa, sei lá do que. Vocês podem imaginar aí? Não. Vocês são submissas ao marido como submissas a Cristo. Logo, aqui o filho deve obedecer ao pai e curio, no Senhor. É uma obediência espiritual, no sentido de que ela é uma obediência por você ser primeiro. Qual é a essência dessa obediência? Você deve obedecer porque você é cristão. Se você é cristão, você obedece seu pai. E é óbvio que você obedece seu pai no Senhor. Ou seja, a autoridade que teu pai tem é dada por Deus. E a autoridade dele exercida, como Deus pede que é exercida, te dá a obrigatoriedade da obediência. Porém, você não é obrigado, obviamente, a obedecer aquilo que vá contrário às Escrituras. Porque aí é o senhorio do seu pai, o senhorio, né? A liderança dos seus pais não está no Senhor, não está em Deus. Quando a autoridade é exercida em Deus. Por você ser crente,
você deve obedecer. Ponto. E obedecer, aqui é realmente ouvir, seguir. Porque, olha só, além de curios no Senhor, ele diz, isto é justo. Paulo ancora a obediência na lei moral, não apenas na cultura. Filhos aprendem a obedecer os pais para aprenderem a obedecer a Deus. Isso é justo. Quando fala sobre isso é justo, isso é obra de justiça, não para santificação, não no sentido de salvação, mas no sentido de santificação, ou seja, é uma obra esperada de um cristão. Exemplo, para ficar bem fácil. Não adianta a pessoa dizer, por exemplo, eu sou brasileiro. Tá, você é brasileiro? Você mora no Brasil? Não. Nasceu no Brasil? Não. Fala português? Não. Conhece o hino nacional? Não. O que você acha que tem do Brasil? Nem sei onde fica o Brasil, mas eu sou brasileiro. Peraí, estranho. Entende? Para você ser brasileiro, existe um acervo de coisas. A gente fala português, nem todo brasileiro, né? Porque tem os brasileiros que falam alemão, tem os brasileiros que falam a língua indígena, mas enfim, tiradas as exceções, o brasileiro fala português, o brasileiro conhece o hino nacional, o brasileiro respeita os símbolos pátrios, etc, etc. Então é característica intrínseca de um brasileiro, em tese, essas características que se tem, como é uma característica intrínseca do cristão obedecer seus pais. Obedecer seus pais é uma característica intrínseca do cristão. Não tem como dizer-se cristão e não obedecer seus pais. Lembrar de que nós obedecemos no Senhor. E isso também nos faz com que a gente possa não cumprir uma ordem que venha para contrário às Escrituras, contudo, respeito, honra. O mandamento que vem com promessa. Isso aqui é muito interessante. Paulo cita Êxodo, capítulo 20, verso 12, e o que diz lá? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. Eu sempre entendi isso aqui de maneira errada. Eu entendi que Deus dá uma bênção especial, chega assim, você obedeceu o teu pai, então você vai viver muito. Como se fosse uma benzedura, quase que uma bênção externa. O fato de você obedecer teu pai faz você viver muito. Sabe que isso não é assim que funciona, não é uma benzedura de Deus. Olha só que interessante, né? O fato de honrar, respeitar, cuidar e valorizar, que é o que devemos fazer, e notem que nem sempre eu preciso concordar, mas eu devo honrar. Isso significa, eu vou xingar, ou vou brigar, eu vou contrapor com violência meu pai? Não. Às vezes o honrar é virar as costas e sair. Vocês conseguem ver situações em que, imagina uma situação em que o pai começa a ofender a Deus. Mas o teu Deus é isso, é aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Honrar, talvez naquela situação, seja virar as costas e sair. Porque se você ficar discutindo ali, você vai para uma violência. E Deus manda honrar os pais. E talvez naquele momento honrar seja virar as costas. Óbvio, vocês estão vendo uma situação de exceção. Honrar, respeitar, significa cuidar deles na velhice? Sim. Significa respeitá-los, ouvi-los, ouvir o seu conselho, considerar o seu conselho. E aqueles que aconselham e vivem no Senhor, os pais, né, fazem com que os filhos obedeçam, né? Daí a questão de no Senhor obedecer os seus pais. A promessa, e aí nós vamos falar que é o que eu deixei aqui em parênteses, né? A promessa, primeiro, estranhamente a gente vê que existe um outro mandamento anterior a esse que tem promessa, que Deus fala que eu abençoarei as nações a mais de 1000 gerações, né? Castigarei o pecado de seus pais nos filhos, mas abençoarei também. Então veja, se você for olhar tecnicamente, por que então fala aqui o primeiro? Porque para o judeu, aquela promessa é uma promessa para o povo judeu. E aquela promessa, essa é a primeira explicação, né? Uma das explicações. Porque aquela é uma promessa que o judeu nem encarava como promessa, encarava como certeza. Então não era considerado promessa para um judeu. Segundo, pode ser que aqui os judeus costumam dividir em 2 tábuas da lei.
Tábua 1, tábua 2. E o quinto mandamento fica na tábua 2. A tábua 1 ficam os primeiros 4 mandamentos que falam a respeito de Deus. E a tábua 2 seria do quinto em diante. Essa seria uma segunda hipótese de por que ser o primeiro mandamento. Mas eu primeiro fico com a primeira opção. Porque aqui tem uma promessa, e olha só que legal. E aí eu preciso tentar ver se consigo falar direito. O verbo é lema'an no hebraico, tá? Para quê? A fim de quê? Ou seja, a gente obedece a fim de quê? Ou seja, esse tipo de verbo, quando é usado no hebraico, ele fala um propósito. Não é uma recompensa mecânica, tipo assim, por exemplo, tá? Eu trabalho, recebo meu salário. Eu trabalho, recebo meu salário. Não. É como se fosse uma consequência do meu trabalho, uma consequência da minha obediência vai fazer com que na minha casa tenha menos briga. Vai fazer com que na minha casa eu seja protegido como filho, porque o filho, quando chega à adolescência, quem já passou, quem tem filho é mais velho, não sei, não sei, mas parece que a loucura se ataca da criança, né? Na adolescência. Não, eu quero dizer que às vezes nem sempre as decisões são sábias na adolescência. E o filho que escuta seu pai, talvez não vai encher a cara na rua, não vai fazer racha, não vai usar droga, não vai entrar na facção. Por isso, por essa consequência, ele vai viver mais. Porque ele é muito sábio. Eu gosto muito da cultura nortista e nordestina, em que se assenta ao lado dos mais velhos para ouvir os causos, as histórias. E as histórias dos mais velhos, e aqui falando de pais tementes a Deus, porque essa carta foi lida numa igreja para pais tementes a Deus, elas instruem nossos filhos, como a gente vai falar, e isso livra eles de muitas coisas que o levariam à morte. Por isso vivem mais. Sabe por que essa é a melhor interpretação? Porque senão a interpretação correta é que todo aquele que morreu jovem foi desobediente aos pais. E isso não é uma realidade. O que a Bíblia quer dizer é que numa média, o texto quer dizer de verdade, que numa média, quando a gente obedece nossos pais, pais no Senhor, pais cristãos, nós vivemos mais. É isso que a Bíblia está dizendo. Há uma promessa no sentido de que, consequentemente, de que pedagogicamente você está sendo instruído, você vai viver mais. Lares com honra produzem vidas mais estáveis. Sociedade com pais respeitosos, ou respeitados e respeitosos, são mais saudáveis. Vocês conseguem compreender? É nesse sentido que o texto vai. E não uma benzedura de Deus. Obedece teu pai que automaticamente você vai viver 90 anos. Não. Não. Não é uma benzedura. O verbo fala a fim de que, no sentido de que aquela atitude tua vai trazer para você uma bênção. A bênção de não estar levado ao mal ao ponto de perder a vida na sua juventude. Ou ter dificuldades financeiras. Veja que o texto é atingido na época, colocado para a época, e a gente vê isso hoje. Nós vemos, por mais que numa maneira até mesmo torta, aqueles que obedecem os antigos têm uma vida mais estável. Até mesmo culturas que valorizam os idosos, já vista o Japão, por exemplo, a Coreia, tem maior vida das pessoas. Há uma questão de honra com relação aos pais. E, interessantemente, a Bíblia sempre tem razão. Essas pessoas acabam vivendo mais. Que engraçado, o livro preto que muitos abominam sempre tem razão. Inclusive, na cultura onde talvez lá, vamos dizer, adoradores de outros deuses, mas que honram seus pais, nesse caso, acabam também vivendo um pouco mais. Isso chama-se graça comum de Deus. Mas, óbvio que nesses países nós temos os cristãos, né? E é muito bonito saber como o cristianismo começou no Japão. É uma história que eu convido vocês a procurar. No Japão, na Coreia, enfim.
A maior igreja do mundo hoje se encontra na Coreia do Sul, com mais de 1 milhão de membros, tá? Uma igreja batista na Coreia do Sul. Tem vários cultos para poder contemplar todo mundo. Imagina botar 1 milhão de pessoas num culto, né? Não tem como. Cara, qual que é o tamanho da igreja deles? Uns 2 Maracanã, mais ou menos? Não, mas eles têm que ter vários cultos durante o dia para poder contemplar no domingo a quantidade de pessoas que se encontram. Mas enfim, estão mostrando que o cristianismo está lá. E mesmo pela graça comum, aqueles povos experimentam através da bênção de Deus. Mas não se decepcionem, não fiquem tristes. Eu vi que alguns de vocês ficaram tristinhos, como se fosse mas então quer dizer que não é um toma lá da cá. Não existe toma lá da cá com Deus. Aprenda. Nós não merecemos nada. Nos foi dado tudo e Deus não nos cobra nada. Ele nos cobra o coração. Coração quero e não sacrifícios. Oséias 6:6. Não tenta dar o dízimo e pedir para Deus. Deus, mas me abençoa porque eu dou o dízimo. Não tente obedecer teus pais e cobrar uma vida longa. Não tente, porque com Deus nós não temos barganha. Nós temos obediência ou desobediência. Nós somos discípulos, somos filhos, e Deus sabe dar boas coisas aos seus filhos. Nós, pais, ficamos chateados quando ficamos os filhos incomodando. Pai, me dá aquilo, eu preciso daquilo, quero aquilo. Calma. O pai sabe dar boas coisas. Que pai? O filho pedindo uma pedra, um peixe, vai dar um escorpião. Pedindo um pão, vai dar uma pedra. Se vocês que são daqui sabem dar boas coisas a seus filhos, ainda mais o pai que está nos céus. Amém? Não barganhem com Deus. Agora, o verso 4 traz uma questão interessante. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Pai, não vos provoquei vossos filhos a ira. Autoritarismo gera revolta e não obediência piedosa. Pais são chamados à liderança controlada pelo espírito e não pelo humor. E aqui eu vou parar porque isso é muito difícil. Como pai, eu assumo também que volta e meia eu caio nesse pecado. Qual? De corrigir ou de falar não com amor, por conta da situação. Uma criança que desobedece, que xinga, que briga, ou que às vezes nos estressa. Às vezes eu não sou tão amoroso quanto devia. Deus tem me corrigido, irmãos. E eu peço para que Deus corrija os pais e as mães. Porque nós não podemos levar nossos filhos à ira. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Enchei-vos do Espírito. E não pelo nosso próprio humor. Ou se o dia está bom, ou se o dia está mal. Ou se eu recebi a conta do trabalho. Ou se eu briguei com não sei quem lá. Ou se eu te levei uma fechada no trânsito. Nossos filhos não podem ser tratados com base no nosso humor, e sim no enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, quando for corrigi-los, façam amor. Criai-vos na disciplina e na demonstração. Disciplina é formação do caráter, é levar eles aquilo que é certo, é demonstrar aquilo que é certo. E a demonstração é o ensino verbal, é o incentivo. A gente vai ver mais para frente, quando a gente for fazer a aplicação desses textos. É um incentivo dos filhos. Vocês viram? A filha da irmã estava aqui cantando. Então, incentivar nossos filhos. Parabéns, vamos lá, vamos firme. Os nossos filhos. Às vezes é mais fácil fazer isso com os filhos dos outros também. A gente tem que cuidar para nós fazermos com os nossos também. Vamos lá, firme. Poxa, aquele filho que chega com a nota 8 em casa lá. Entendo que não foi 9 nem 10, mas parabéns, você melhorou, você já teve 7, hoje você tem 8, mas ainda precisa dar um passinho a mais. Mas parabéns, porque você já caminhou. Né? Alegrar ele, estimular através da palavra. Olha, Deus, parabéns, porque Deus pede isso de vocês. Hoje, eu tive uma conversa muito séria com os meninos lá em casa, e eu expus esse texto para eles, peguei o Risby, e li o comentário do Risby sobre esse texto com eles. E é interessante o que acontece quando a gente expõe as escrituras para as nossas crianças. Eles pediram perdão um para o outro. Eles
falaram coisas que eu tinha feito que tinha machucado eles, eu pude pedir perdão. E como as Escrituras, elas mudam o nosso coração. E hoje, eles me ajudaram depois a fazer churrasco. Você sabe que a criança, ela tenta, na sua força, né? Tá ali querendo ser obediente e tal. Mas mesmo assim, sendo obediente e tal. Parabéns, é isso que o pai espera de você. Como filho mais velho, cuida da tua irmã. Parabéns. Sabe? É isso que a Bíblia diz sobre tal tema. Admoestando, não somente a disciplina, ok? Você vai ser corrigido porque você mentiu, e mentira é pecado, mentira vem do diabo, como as Escrituras dizem. Então eu preciso corrigir você. Mas quando caminha, certo? Parabéns, segue aqui, esse é o caminho. É mostrar o caminho, não só criticar o caminho ruim, mas mostrar o caminho. E o caminho é estreito. Se o caminho é estreito, a porta é estreita que é Cristo, o caminho é estreito, e nós pais que conhecemos o caminho, nós vamos apenas só corrigir no sentido de esse está errado, esse está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Também devemos, esse é o caminho. Então, a admoestação no sentido, esse ensinar aqui, essa correção, tem um sentido negativo, no sentido de dizer o que não está certo, mas no sentido positivo, que é o que está certo. Amém? Aqui, corrigir com verdade, ensinar com paciência e conduzir com o exemplo. Ambas, olha lá, olha como está lá no texto. Não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração e curios do Senhor. Ou seja, o padrão é Cristo. E o patrão do Pai é Cristo. É como se nós fôssemos contratados por Cristo para criar os nossos filhos para Cristo. Os filhos, eles, apesar de terem a nossa genética, eles não são nossos, eles são de Deus, uma bênção do Senhor, e nós temos que levá-los ao Senhor, inculcar neles a palavra do Senhor, orar com eles. Não só orar por eles, isso é fácil. Ora com eles. Meio-dia, às vezes, e a gente sempre usou isso estratégia como evangelismo. Quando eles eram pequenininhos, todos, criança sempre gosta de orar, né? Aí com 2, 3 aninhos já queria orar. Nós botava para orar. E as pessoas ficavam olhando, nossa, que coisa legal, uma criança, né? Sabe por quê? Porque Jesus transformou. E aí já começa o evangelismo. A Estherzinha senta quando tá os nossos parentes, ela que ora, a gente faz, ora lá, Esther, para que eles vejam o que Deus pode fazer. Já lá numa criança, mas pode fazer nas nossas vidas e deve fazer nas nossas vidas. E agora, entrando no texto do verso 5 ao verso 8, que diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, como temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Aqui Paulo não legitima a escravidão, mas subverte o sistema por dentro. Por exemplo, aqui Paulo não está fazendo uma revolução social como algumas pessoas que não conhecem as Escrituras alegam que a Bíblia quer tirar a diferença de classes. Não. A Bíblia aqui também não está falando que é certo alguém dominar outra pessoa. Aqui a Bíblia e o Evangelho de Cristo, quer dizer, a palavra do Senhor na carta de Paulo, contendo o Evangelho, no sentido de ela implode, de certa forma, essas falsas percepções, porque ela transforma o ser humano de dentro para fora. Por quê? Porque aqui o servo deve obedecer ao seu senhor, o empregado ao seu patrão, de maneira como ele serve a Deus. Por ele servir a Deus, ele deve ser um bom funcionário. Se você é crente, você tem que ser um bom funcionário. Você tem que ser bom funcionário
não significa que você vai receber os prêmios, porque às vezes vocês sabem que dentro de uma companhia não é um mérito que os prêmios nem sempre são a mérito, né? Tem as outras coisas. Mas se você é cristão, você é um bom funcionário. Eu tenho que ser um bom médico para Cristo, o Maurício é bom oficial de justiça, o irmão bom engenheiro, tem que ser um bom estudante, vocês têm que ser um bom tatuador, porque você faz como faz para Cristo. Se eu sou pedreiro, vou ser o melhor pedreiro possível. Se eu vou vender pinhão na praça, Oswaldo, na Praça Lauro Miller, eu vou ser o vendedor de pinhão que vai fazer para a honra e glória de Deus. Isso santifica o trabalho. O trabalho não é o trabalho não é uma maldição. As dores do trabalho, sim. Né? A gente vê isso no Éden. Mas o trabalho não é uma maldição. E nós temos que fazer como se fosse para Deus. E não porque o patrão está olhando. Mas porque eu faço como se fosse para Deus. Vou ser um taxista como se estivesse levando Jesus na minha carona. Funcionários, empregados, subordinados. Olha só, tem um detalhe. Se eu for político, não é o meu caso, mas se alguém for político, que esse político seja político entendendo que ele é político para Deus. Ele deve estar governando ou fazendo sua política, seja governar a área legislativa, né? Isso na legislativa ou na área executiva, sob os princípios de Deus. ênfase, o cristão não trabalha, o cristão trabalha bem, veja, o cristão trabalha bem, não pelo salário, mas por causa de Cristo. Eu não estou dizendo que o cristão não trabalha almejando o salário, isso sim, porque o trabalhador é digno do seu salário. Olha como a Bíblia é legal. A Bíblia está dizendo que nós merecemos o salário, mas não é isso que ela está discutindo. Trabalhar pelo salário, até o cachorro trabalha. A gente dá um prato de comida para ele e ele vai fazer bem ficar cuidando da casa. É só botar um prato de comida para ele, ele vai cuidar da casa. Não, nós temos que ser bons funcionários, não por causa do salário, mas por causa de Cristo. Veja bem, a situação que Deus me põe hoje, pois estou aqui falando e tem uma pessoa que trabalha para mim. Então ela vai poder me dizer depois, quando falar sobre os senhores e os seus funcionários, ela pode dizer para vocês se eu faço isso aqui ou não. Qual? A segunda parte agora, que fala de como alguém deve cuidar dos seus funcionários. E olha só, seu trabalho é um altar. Sua segunda-feira, terminando o que os servos devem ter com seu trabalho, a sua segunda-feira também pertence a Deus. A tão triste segunda-feira, né? Também pertence a Deus. Não existe trabalho pequeno quando feito diante do Senhor. Pinta para honra e glória de Deus. Varre para Deus. Retira o lixo para Deus. Opera para Deus. Engenha para Deus. Projeta para Deus. Efésios 6, 9. Olha que legal, e alguém pode ficar julgando o pregador nessa noite. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Olha só que legal. Deus se importa com a saúde emocional dos funcionários. Deixa as ameaças. Saiba que eu sou Senhor teu e Senhor dele. Senhor do teu patrão e Senhor do teu empregado. Trata teu empregado como trata a mim. Trata teu empregado com justiça. Trata teu empregado com brandura. Trata teu empregado não com palavrões, não com xingamentos, não com ameaças. Cuida da saúde emocional do seu funcionário. Que legal. Hoje está se falando sobre saúde emocional. E as Escrituras já falavam há mais de 2000 anos atrás. Bom, esse texto não tem 2000 anos, né? Tem quase 2000 anos. Essa frase derruba qualquer absolutização da autoridade humana. O chefe também tem um chefe, que é Cristo. O patrão também presta contas. Deus
não reconhece status. Deus não reconhece o teu status de chefe. Deus não reconhece o teu status de doutor ou o teu status de pós-doutor, o teu status de governador, presidente, ministro. Deus reconhece a tua fidelidade a Ele. Seja como filho, seja como marido, seja como esposa, seja como doutor, seja como ministro, seja como chefe, seja como empregado. Ele nos fez discípulos em todas as áreas sociais. O patrão também presta contas. Deus não reconhece status, mas a fidelidade. Empregadores, líderes, gestores, chefes, dirigentes, autoridades, políticos, todos estão sob a tutela de um só Senhor, que é Cristo. A autoridade cristã nunca é tirânica, é responsável, justa, consciente do juízo de Deus. Consciente do juízo de Deus. Amém? Essa é a exposição simples do texto. O que esse texto nos traz hoje? Apesar que já fiz algumas aplicações, mas a teologia central é que Cristo é o Senhor de todas as relações. Como eu disse, se você é pai, se você é filho, se você é avô, se você não interessa, se você é líder, se você é empregado, se você é patrão, se você é político, se você não interessa. Ele é quem é o Senhor de todas as relações humanas. A cruz representa isso. O que Cristo fez para nós, nos faz viver para o nosso próximo de uma maneira segundo o amor que Ele nos amou. Amém? A autoridade cristã não é dominação, é serviço que presta contas a Deus. A submissão cristã não é humilhação, é obediência consciente, espiritual, voluntária. Nós nos submetemos a nossas autoridades porque somos cristãos. Não existe cristão que não se submeta à sua autoridade. Não existe cristão que não respeite seu pai. No Senhor, é óbvio. Não existe cristão, mulher que não seja submissa a um marido no Senhor. Não existe marido cristão que não ame a esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o objetivo nosso como cristão. Se somos cristãos, somos assim. Isso é voluntário, nós escolhemos fazer. Você acha que é fácil trabalhar toda segunda-feira? Não, não é. Que acorda cedo para trabalhar, e todos nós aqui trabalhamos, estudamos, enfim. Não é fácil, mas fazemos como se fosse para Deus. Esses dias eu fui fazer uma visita para um irmão, sexta-feira. E aí eu estava trabalhando até às 8 e pouco da noite. E tá tudo bem. O último paciente que eu atendi com o mesmo amor que o primeiro que eu havia atendido. Porque se for de fazer acepção, por causa do horário, por causa disso, então trabalhe menos. Mas faça o que você consegue fazer, como se fosse para Deus. Paulo não muda um sistema político, não vem para destruir o sistema social, leis, classes. Ele vem para mudar o coração das pessoas. E o coração muda tudo. Vocês agora conseguem entender por que países cristãos se deram muito bem. Porque o patrão coordenava a sua empresa como se fosse para Deus. O funcionário trabalhava como se fosse para Deus. É óbvio que a empresa vai prosperar. Ninguém rouba um centavo, ninguém dá nó, ninguém dá aquele migué no café, ninguém fica pegando 2 horas para pegar uma folha na impressora. Todo mundo trabalha. As coisas não rendem, o patrão pega e entende que está recebendo dinheiro por conta do que os funcionários reinvestem nos funcionários. Nós temos o Colgate, né? Agora eu não lembro se é o Colgate ou é o outro lado do chocolate, agora eu não vou lembrar, o Hershey's, que construiu uma cidade inteira. Ele era rico, crente, se converteu, batista, nosso irmão em Cristo. Ele construiu uma cidade inteira e deu para os seus funcionários. Dividiu tudo que tinha, quase tudo que tinha com os seus funcionários. E a empresa decuplicou. Simples assim. Eu não estou dizendo que a gente vai sair dando coisas, não é isso. Mas tratar com justiça, como Deus mandou. E justiça é também mandar alguém embora. Ó, meu amigo, o senhor não está trabalhando, eu estou tentando te ajudar, estou te ensinando como fazer, e você não quer, eu preciso te mandar embora, porque eu sou justo e o meu dinheiro e a minha empresa, ela não pode ser jogada no lixo.
porque eu levo a minha empresa e meu dinheiro com santidade para Deus. Então você vai ser mandado embora. Da mesma forma que um funcionário, por fazer como se fosse para Deus, pode chegar e dizer, patrão, eu não, ou empregador, enfim, qualquer um que seja, eu não vou continuar, porque isso é contra a minha consciência e é contra aquilo que Deus me ensinou. Eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou fazer aquilo que desagrada o meu Senhor. Então, eu estou pedindo demissão. Esses dias, me perguntaram, eu fui testemunha contra testemunha num crime trabalhista, e a pessoa contra quem eu fui testemunha me chamou e disse assim, mas André, como que você vai de testemunha contra o lugar que você trabalha? Eu falei, eu fui testemunha porque eu tinha que dizer se eu via a pessoa trabalhando aqui ou não, e eu não podia mentir. E eu cheguei para essa pessoa que estava me chamou no gabinete para poder me dar uns poucos, e que se diz crente, mas é só por fora, não por dentro. Ela disse assim, André, mas como que você diz que você veste a camisa se você foi contra o lugar que você está trabalhando? Eu falei para essa pessoa X, quantos R$1.000 você quer agora para você dizer que você não me viu aqui hoje? Qual que é o teu preço? 10 mil? 100 mil? 200 mil? 1 milhão? 2 milhões? Eu não tenho preço. A minha mente é cativa à palavra de Deus. Eu sirvo a um Deus vivo e eu vou testemunhar. E eu testemunhei para aquela pessoa, mesmo contra o lugar que eu estou trabalhando. Por quê? Porque é a verdade. E eu sirvo a Deus. Eu tenho um defeito, um erro que eu faria eu pecar e eu mentir. Se alguém botasse uma arma na cabeça do meu filho, eu ia mentir. Pois isso é por falha do meu caráter. Mas, exceto isso, eu não tenho preço. Aí eu perguntei para ela, e aí, o teu preço? Fiquei a reunião inteira. E o teu preço? Qual é? E o teu preço? 200 mil, 300 mil? Para dizer que não me viu. E aí, o teu preço? Fiquei brincando com ela. E o teu preço? E o teu preço? Ao ponto da pessoa ficar envergonhada, me pedir perdão e me abraçar depois. Qual que é o nosso preço? Por quantos reais você se corrompe? Quantos reais? E aí? Por quantos reais você gospe na cruz que te salvou? Entenda que é isso. Quando você entra em algo que não agrada a Deus, seja como patrão, seja como funcionário, seja como qualquer coisa, qual é o preço que faz você cuspir na cruz? Então, irmãos, eu não sou melhor que ninguém, eu também tenho as minhas tentações, também falho. E eu conto com a misericórdia de Deus misericordioso para me levantar. Mas, se um dia eu maltratar, primeiro, como empregado, fizer algo errado por conta de Deus, como nesse caso eu era empregado, ou como patrão, fizer algo com as pessoas que trabalham lá em casa, algo que não seja de Deus, estou cuspindo na cruz que me salvou. Depois, no final do culto, você pode perguntar para ela lá, ela me conta se eu fiz algo que desagrada a Deus. Mas, brincadeiras à parte. Mas eu quero dizer que é isso, irmãos. É sério. É sério. Porque a base do nosso relacionamento é encher-vos do Espírito. Então, para filhos, aprenda a obedecer hoje, aprenda a viver aprender a obedecer hoje e aprender a viver amanhã. Para pais, disciplina sem amor gera rebeldia. Amor sem disciplina gera caos. Eu vou dar uma receita simples, tá, irmãos? Para pais, para eu acelerar e ir para o final. Outros que fazem dessa mesma maneira, é que as crianças saem bem felizes. Sabia? Saem abraçando, dando beijo. Às vezes, quando é muito pequeno, sai chorar para a mãe, daí rouba para a mãe chorar para o pai, porque eles têm uma dificuldade de compreender. Mas passou um tempo, eles compreendem, choram ali por conta da correção. Aqui nós não vamos negociar o evangelho, nós vamos falar em ele na sua plenitude. A Bíblia diz que a vara não deve se apartar da criança, a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama, que o pai deve corrigir a criança. Fala até uma coisa engraçada, que a criança, ela nasce com uma loucura, né? E que a vara tira a loucura da criança, a estultícia da criança. Óbvio, né? Tá falando ali no sentido de desobediência, tá? Para líderes, exercite sua autoridade com temor e justiça e humildade. Um dia você também estará diante do juiz eterno. E eu quero terminar dizendo, onde o Espírito Santo governa, a obediência se torna fé, a autoridade se torna serviço,
e o trabalho se torna adoração. Efésios 6, 1-9 nos ensina que não existe área neutra na vida cristã. Se Cristo é o Senhor, Ele governa. A criança no quarto, o pai na mesa, o funcionário no trabalho, o patrão no escritório, ou o político em seu gabinete. Tudo é controlado pelo Senhor. E uma igreja cheia do Espírito não é reconhecida apenas pelo culto do domingo, mas pela fidelidade dentro de casa, pela integridade no trabalho e nas demais relações sociais. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por poder ter ouvido a tua palavra, Deus. Transforma os nossos corações. Senhor, tem misericórdia de nós, pais, Deus. É tão difícil ser pai, Deus, no dia de hoje. É tão difícil, Pai. Senhor, nos ajuda a sermos pais e mães que honram o teu nome. Senhor Deus, Pai, também abençoa-nos como patrões, como funcionários, que nós trabalhemos como se fosse trabalhar para Ti, Deus, todos os dias. Pai, eu sei que é difícil acordar cedo, eu sei que é difícil dormir tarde. Deus, dói trabalhar, Deus. Às vezes é tão doído, Deus, quando eu pessoalmente quero fazer algo e o sistema não permite, Deus, eu vejo alguém sofrer, Deus. Isso mexe muito comigo, Deus. Mas, Pai, esteja do nosso lado, Deus, em todo momento, Deus, do nosso trabalho. Quando, Deus, às vezes é difícil porque dói fisicamente, às vezes é desgastante, Deus, fisicamente fazer aquele esforço, Deus. Seja conosco, Deus. Nos capacite, nos dá, Deus, santo temor. Senhor, também nós como líderes, Deus, em qualquer instância que seja, Pai, nos capacite a liderar entendendo que somos servos seus. Pai, transforma todas as nossas relações sociais, nossas relações familiares, para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.